Uma pesquisa realizada pelo movimento Unidos pela Vacina e pelo Instituto Locomotiva realizou o maior levantamento já feito com secretários de saúde dos municípios brasileiros. O objetivo foi mapear os desafios que as cidades enfrentam para vacinar a população contra a Covid-19. Vamos ver alguns pontos dessa pesquisa. Do total de municípios pesquisados, 40% não tem geladeira com medição de temperatura e alarme em boas condições. Esse é um equipamento fundamental para poder armazenar os imunizantes e diminuir também o risco de perda de doses. Em 35%, a sala de vacinação precisa de algum tipo de adequação. Outro dado preocupante é que em 19% dos postos não há internet para o registro da imunização. 12% deles não possuem sequer um computador. A falta de imunizante é apontada por 47% dos secretários municipais como principal desafio para acelerar o ritmo da vacinação. Os que consideram que terão vacinados todos os municípios até setembro desse ano somam 16%. A pesquisa foi realizada no início de abril. O levantamento quantitativo entrevistou os gestores de saúde de 99,99% dos 5.570 municípios do país. Carla. Obrigada, Tainá. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o presidente do Instituto Locomotiva, que é o Renato Meirelles. Primeiramente, gostaria de dar parabéns pela pesquisa, que foi bastante abrangente e também explica, em parte, acredito eu, aquele questionamento do governo federal que diz que enviou um número, uma quantidade de vacinas que não tinham sido efetivamente aplicadas nos braços dos brasileiros. Então, a gente vê aí que há uma grande dificuldade no controle também da informação que circula das secretarias de saúde para o governo central. E o senhor poderia destacar para a gente qual é o aspecto que a pesquisa levantou que é mais preocupante na visão do Instituto? Carla, Thaís, Tainá, é um prazer estar aqui com vocês, conversando com os telespectadores da CNN. Pena que com dados que poderiam ser diferentes. Acho que se de um lado a pesquisa mostrou a abrangência do SUS e por que o Sistema Único de Saúde brasileiro sempre foi referência mundial de imunização, também mostrou o quanto que é preciso avançar para lidar com um tipo novo de vacinação, que requer uma série de cuidados diferentes daquela vacinação tipicamente aplicada pelo Zé Gotinha, né? Mas mostra, antes de tudo, uma dificuldade no controle, do cadastramento dessas pessoas que estão sendo imunizadas. Isso ajuda a explicar muito da diferença dos números entre quem tomou a primeira dose, deveria ter tomado a segunda e efetivamente não tomou. Não por coincidência, quando nós olhamos os municípios com pior incidência de segunda dose, também são os municípios com menor acesso à internet nos seus postos de vacinação. E isso dificulta efetivamente uma política pública baseada em evidências, né? O nosso grande desafio aí é usar os números para conseguir ter uma ação mais efetiva para que a vacina chegue o quanto antes no braço dos brasileiros. Oi, Renato. Boa tarde. Olha, Thaís Herédia tem pergunta também. Thaís, vem conosco. Obrigada, Carla. Renato, Carla, vou até aproveitar, eu fui atrás aqui para ver se eu estava com o dado certo, Renato. Agora há pouco eu disse que o Brasil gastava cerca de 10% do PIB com saúde, mas eu fui buscar um levantamento mais recente e o Conselho Federal de Medicina, no ano passado, publicou um levantamento bem mais recente do que os que eu tinha em mente e mostra que, ainda mais se for comparado com outros lugares do mundo, o Brasil não está bem, não. O Brasil está perdendo bastante, está deixando de gastar o suficiente para dar o mínimo de atendimento aos brasileiros. Fazendo essa correção, eu queria te ouvir sobre esse sucateamento, enfim, dos postos de saúde e da alocação do recurso. Se o setor público vai dar conta, esse movimento junto com o Todos pela Vacina para abrir aí a possibilidade de doações, como é que a gente faz para evitar que essa situação que a gente está vendo não se agrave, porque não é só vacina, esses postos atendem de tudo, né, nos municípios.
fica claro com os números da pesquisa que o desafio de resolver rapidamente a questão da vacinação é um desafio de toda a sociedade brasileira sob a liderança do Sistema Único de Saúde. Nós passamos muito tempo aqui sobre uma polêmica se o mais importante era a economia ou a saúde das pessoas, como se pessoas mortas fossem capazes de recuperar a economia. Só pessoas vivas recuperam a economia e só a vacina garante a vida desses brasileiros. Nesse sentido, a pesquisa consegue mostrar que não existe investimento melhor para a rápida recuperação da economia do que o investimento no Sistema Único de Saúde, nos postos de saúde. E essa pesquisa permite com que a iniciativa privada contribua para o Sistema Único de Saúde fazer aquilo que historicamente sempre fez de melhor, não só no Brasil, mas no mundo, que é imunizar a população brasileira. Thaís, eu queria até lembrar que esses gastos eles são estabelecidos pela Constituição, né? A gente tem ali um percentual que deve ser aplicado em saúde pública de 12% dos governos estaduais e do Distrito Federal e 15% da receita dos municípios deve ser aplicado em saúde pública. Então, o gasto até ele é fixo, vamos dizer assim. Agora, a gente está percebendo que muitas vezes isso não é suficiente para prover, né, a informação necessária, o equipamento necessário, que é o que essa pesquisa está evidenciando. Quanto à pesquisa, os secretários, quando responderam a esses questionamentos, eles relataram algum tipo de ajuda que estava chegando, além desse gasto obrigatório, por parte de governos federais, do governo estadual, pelo menos uma orientação que fosse, né, centralizada ou coletiva, de forma a orientar essa forma de ser feita a vacinação aqui no país, que é o nosso problema mais urgente nesse momento? Carla, o objetivo principal da pesquisa não era o achar culpados para a situação que chegamos, mas buscar soluções. Então, através de um compromisso do Unidos pela Vacina, que foi o grande parceiro para conseguir, junto com as Mulheres do Brasil, com que tantos secretários respondessem esse estudo, era tentar entender onde estavam os gargalos. E foi claramente identificado 3 tipos de gargalo. Um gargalo relacionado à infraestrutura, e nós conversamos aqui sobre internet, sobre 40% dos municípios brasileiros não terem refrigeradores em todos os seus postos de saúde, esse refrigerador específico para a conservação da vacina. Tivemos um segundo ponto, que é relacionado ao calendário de vacinação, de informações para a população brasileira, que se complicou ainda mais por 2 fatores. O fator das fake news, que infelizmente estão muito mais presentes do que todos nós gostaríamos, e o fator de termos uma vacinação picada. Como não tem vacina, e o grande dado da pesquisa é que não temos vacina o suficiente para a população brasileira, mas faz com que a população tenha dúvidas aí sobre qual é o dia efetivo que pode ir vacinar, que pode levar o seu pai, que pode levar o seu idoso para ir vacinar. E o terceiro ponto não apareceu ainda com muita força, mas vai começar a aparecer na medida em que a idade média dos vacinados começa a descer, e entrar na população economicamente ativa, a população que efetivamente está na mão de obra de trabalho, que é metade dos municípios brasileiros não terem postos abertos aos finais de semana, o que dificulta com que aquele trabalhador que não pode estar no home office e que trabalha no horário comercial consiga efetivamente se vacinar. E, mais uma vez, a iniciativa privada pode contribuir para o SUS, por exemplo, financiando postos móveis de vacinação que cheguem nessa população que mais precisa. Bastante importante essa lembrança, até porque o presidente americano, Joe Biden, também mencionou esse problema nos Estados Unidos, pedindo às empresas que liberem os funcionários para se vacinarem. Muito obrigada, eu agradeço a Renato Meirelles, que fez a pesquisa, ele que é o presidente do Instituto Locomotiva. Obrigada também, Thaís Herédia, por estar aqui comigo. Boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer falar para a CNN.